Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação, mas não só, né? Produzido aqui em Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e conta com o apoio dos seguintes parceiros. Nós temos o apoio do Proifes Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio do ATENS Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. E temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, a gente está aqui retomando aquele debate que começamos na semana passada, tratando sobre a tramitação da PEC 38, a PEC que trata sobre reforma administrativa. Você já sabe, nós temos aqui dois convidados, o Vladimir Nepomuceno, que é assessor e consultor de entidades sindicais. Temos também o professor Francisco Wellington, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de Economia e presidente do Proifes Federação. E na semana passada, quando a gente encerrou o assunto ali, nós falávamos sobre como que aparece o debate, a discussão sobre a estabilidade dos servidores e a avaliação desses servidores de acordo com o texto da PEC 38. Então, eu quero retomar essa conversa perguntando ao professor Francisco Wellington como é que, do ponto de vista do Proifes Federação, vocês discutem esse texto no que se refere à avaliação docente. Como é que vai se dar esse processo? Olha, na federação, primeiro eu quero dizer que quando a gente pegou o material e leu, muitos dos nossos ficaram de cabelo arrepiado, porque é uma coisa absurda. Com relação à avaliação docente, gente, não tem avaliação docente. Não existe avaliação docente. Essa premissa que o relator usa, ela inexiste dentro das relações de trabalho de uma universidade, de um instituto federal. Nós já temos órgãos de controle, nossos departamentos e nossas instituições já fazem isso, tem resoluções sobre isso, são 69 universidades e 30 e tantos institutos federais, eles já fazem isso. Então, a avaliação acadêmica, a avaliação de serviço já é feita. O que o Pedro Paulo quer fazer é pegar isso tudo, desmontar isso tudo e inventou esse tipo de avaliação que é externa e é feita pelo setor privado. Então, olha, o setor privado, que tem uma lógica completamente diferente do setor público, na área de educação e saúde, por exemplo, não tem nada a ver. Porque um quer o lucro, o outro quer a melhoria da população, tanto da esfera da educação como da esfera da saúde. Então, na federação, o que a gente coloca é que a luta contra essa PEC, ela vai mais além, inclusive, das nossas próprios interesses. É o interesse das universidades e o interesse da própria nação. Porque quando você destrói o serviço público, você está destruindo um serviço que é prestado a milhões de brasileiros. Eles precisam do serviço público. Eles precisam das universidades onde está o grosso da pesquisa. Se isso é desmontado, quem é que vai fazer pesquisa nesse país? Devia perguntar ao Pedro Paulo. O senhor sabe que 90 e tantos % da pesquisa científica no Brasil é feita hoje pelas universidades, com a colaboração dos institutos federais? Não sabe. Aliás, sabe. Sabe muito bem. Porque é um campo e um mercado tão aberto que ele coloca essas instituições a comparecer na audiência pública, é uma coisa absolutamente grotesca, e elas estão ali de olho nesse mercado, que é o mercado da pesquisa, que vão ficar com elas, né? Vladimir, um ponto que eu acho que é importante, o professor acaba de levantar, que é a questão do atendimento ao público, né? A gente está falando de uma reforma administrativa e a gente discutiu aqui até agora do ponto de vista do servidor público. No entanto, a gente tem menos de 13 milhões de servidores públicos no Brasil, o que, diga-se, é até um número pequeno se comparado com os países da OCDE, por exemplo. E do ponto de vista da sociedade, de quem vai ser impactado pela reforma, porque à medida que você tem menos servidores, um servidor talvez com uma remuneração menor e tudo mais, como é que isso impacta na vida do cidadão? Não, primeiro é bom destacar que o número de servidores que se propõe é menor porque o serviço vai ser menor. O que eu tenho dito é o seguinte: o serviço vai deixar de ser do tamanho que é e não vai precisar da força de trabalho que tem. É simples. Se eu diminuo a quantidade de serviço, eu não preciso da quantidade de gente que tem.
Obviamente. Então, o que eu vejo é o seguinte, o que nós temos conversado com diversas pessoas, e aí é importante trazer a população para junto de nós, porque eu, servidor, vou ser atingido, mas o usuário vai ser mais atingido do que eu. Por quê? Porque aquele usuário, ele depende, na maioria da população, de saúde pública, educação pública, saneamento básico, uma série de coisas que sem isso ele não vive. Aí algumas pessoas da classe média falam assim, isso não me atinge. Atinge. Por exemplo, está para ser aprovado a segunda e última etapa da produção de um medicamento que, por acaso, é pesquisa da UFRJ, que começou no ano 2000, ou seja, 25 anos de pesquisa, uma pesquisa que não aconteceria se tivesse já sido aprovado esse tipo de reforma. E esse medicamento não vai necessariamente ser um medicamento barato, mas que o SUS pode distribuir gratuitamente. Para quem? Para todo mundo. Por quê? Porque é um medicamento que é de recuperação de medula de quem está paraplégico ou tetraplégico que não teve rompimento da medula. Então é um medicamento que pode ser útil para muita gente de todas as classes sociais. Aí você pesquisa, tá bom, então vamos num medicamento que existe hoje. Não tem muito tempo, pouco tempo. O Ministério da Saúde aprovou distribuição gratuita pelo SUS de um medicamento que custa na iniciativa privada R$11 mil, um frasco pequeno para tratamento de câncer de mama. E eu conversava com companheiros que são do serviço público, a maioria em fim de carreira, com a remuneração razoável. Ganha o servidor que ganha, por exemplo, 20 mil, 30 mil. Uma servidora ou a esposa de um servidor que tenha necessidade de tratar um câncer de mama vai pagar quantos frascos de R$11 mil cada um para fazer um tratamento? Porque ninguém faz tratamento de câncer de mama com um frasco de um remédio. Então, essa pessoa vai precisar 3, 4, 5 frascos, significa 33, 44, 55 mil reais só de medicamento. Quem pode pagar isso? Outra coisa, campanhas de vacinação gratuita, só a rede pública tem. A pessoa que tem um membro amputado, a prótese ou órtese, o que precisar, que não é implantável, por exemplo, uma perna mecânica, um braço mecânico, nenhum plano de saúde cobre. Só o SUS fornece. Fora outros serviços que só existem no sistema público. Nós temos nas universidades a possibilidade de qualquer membro de qualquer segmento da sociedade fazer um curso de graduação. Tem o Enem, tem um sistema de cotas, tem uma série de questões que garantem espaço para a pessoa chegar a um curso de graduação. Se essa proposta for adiante, esquece o ensino público e gratuito. E aí eu pergunto, quanto é a mensalidade de um curso, por exemplo, de medicina na iniciativa privada? R$8 mil. Em média, né? Em média. A média do IBGE dá 6 mil para a faculdade de medicina no interior do Brasil inteiro e média por capitais dá 8 mil. Algumas chegam a 11 mil, 12 mil. Mesmo que seja classe média, vai pagar 11, 12 mil, ou que seja 8 mil por mês de mensalidade, tendo que pagar todo o material, transporte, alimentação, às vezes moradia do seu filho para poder estudar em outra cidade. Ou seja, o custo do ensino vai se tornar tão alto, o custo da saúde vai se tornar tão alto, que apenas uma parte muito pequena da elite, não é nem a elite toda, vai ter acesso. Então, é exclusão? É. E aí, o que nós vamos ter? Uma educação de péssima qualidade, onde a gente vai ver o que já existe hoje, porque nós já temos uma série de escolas de ensino fundamental privatizadas. O governador de Goiás se vangloria de ter trocado 100% das gestões das escolas de público para privado. Falta pouco para privatizar o restante, que já está na gestão privada, agora vai o resto da escola. Professor não atingiu a meta. Qual é a meta? Número de alunos aprovados. É esse o critério socioeconômico, político, social que se usa? Qualidade vai lá para baixo. Não, qualidade não existe. É número, é produtividade. Como diz Pedro Paulo, tem que atingir metas produtivistas. O que aconteceu? O professor daquela matéria literalmente demitido. É assim que se resolve? Outra coisa, e aí vem a minha maior preocupação com o setor da educação. O professor vai correr risco de demissão, porque a estabilidade dele não existe.
o professor corre risco de demissão porque, além de não ter estabilidade, ele não atingiu metas. E o conteúdo do que ele ensina, ele vai poder ensinar história do jeito que ele entende como correto ou vai ser direcionado o curso de história? O curso de geopolítica, como é que fica? Como é que eu vou ensinar a relação entre os poderes, entre os diversos estados, com alguém me dizendo, olha, não pode falar disso, tem que falar daquilo, não pode ter essa leitura, tem que ter outra leitura. Então você altera conteúdo da educação, a relação de trabalho dos profissionais da educação, tanto docentes quanto técnicos, que também terão que atingir meta. Qual é a meta de um técnico em uma universidade, no Instituto Federal? Eu fico abismado porque eu vejo o deputado Pedro Paulo repete em todo lugar que ele vai. Nós vamos valorizar aquele servidor que chega, larga o seu paletó na cadeira e vai pegar no pesado. 99,5% dos servidores públicos não trabalham de terno. Eu queria saber se usam terno os servidores da FUNAI, do IBAMA, do ICMBio, da saúde, da educação, de todas as instituições federais. Ele não conhece o que é serviço público, ele quer trazer para cá um modelo privado, onde, e aí voltando na história, voltemos à década de 70, no auge da ditadura militar, quando se dizia o seguinte, o que nós precisamos é de rotatividade na administração pública. Temos que estar, abre aspas, renovando permanentemente. Quer dizer, você impede uma coisa que é fundamental no serviço público, que é a constituição de memória. Eu preciso de memória na administração pública e, a partir de uma avaliação que não é de desempenho que eles colocam, caminhar para alguma coisa que melhore cada vez mais aquilo que nós começamos a partir da Constituição de 88. Professor Francisco Wellington, a gente sabe que o adoecimento mental entre os docentes, os trabalhadores da educação de modo geral, é um fato. A gente tem isso, inclusive, estudos que já mostram como que isso vem crescendo. A partir desse diagnóstico que o Vladimir nos apresenta aqui, dos impactos que esse texto da PEC 38 pode representar para os servidores públicos no campo da educação, considerando, então, essa variável aí do adoecimento mental. Como é que você imagina esse cenário? Olha, eu vou tratar só da educação superior, porque é terra arrasada, né? A educação fundamental. É terra arrasada, é completamente arrasada. Imagina a educação no município, no estado, sobre essas bases. A educação superior, nós já sofremos muito com a questão do adoecimento mental, devido às mudanças tecnológicas que ocorreram, as várias formatações que foram feitas ao longo dos últimos 20 anos, inclusive com a nova geração de professores. Tem uma formação política social diferente. Mas veja, quando você instala dentro do ambiente universitário a insegurança, e essa PEC é a PEC da insegurança, o trabalho científico ele vai ser atingido frontalmente. Porque uma pesquisa científica, gente, não é uma receita de bolo que você vai ali, mexe. É um trabalho de resiliência, de paciência, assim como é o trabalho da graduação. O professor universitário pega um aluno que já vem com vários problemas do ensino fundamental e do ensino médio e vai tentar moldar não, que é muito grave, vai tentar ajudar na formação desse cidadão. E se ele encontra um ambiente de instabilidade, como é que ele vai se preparar qualitativamente para pegar esse aluno, essa aluna e forjar um cidadão, que é o que, pelo menos, eu defendo que a universidade faça e o Instituto Federal também. Então, Francisco e Vladimir, falta até palavras para dizer o que é que significa essa PEC para a nação brasileira. E eu estou sempre ressaltando isso, gente. A luta dos servidores públicos, no caso da gente, servidores públicos federais, que é a minoria dos servidores públicos, são 11 milhões e 300, nós somos 1 milhão e pouco. Mas quando você olha para a nação brasileira, pobre, desigual, regionalmente bastante desigual, em que o Estado é muito importante na vida do cidadão comum, quando você propõe isso, você está querendo destruir essa relação, destruir o federalismo, destruir a própria nação brasileira. Em nome de quê? Do pensamento conservador privatista. Que quando, e obviamente não vai ser implantado, mas caso seja implantado, provoca o caos. Como é que vai administrar o caos? Com milhões e milhões de pessoas afastadas da prestação de serviço público? É uma irresponsabilidade que em outro país já teria sido chamado às favas, esse rapaz aí, esse Pedro Paulo.
Vladimir, e acho que tem um ponto que vale a pena a gente abordar também aqui nessa nossa conversa, tratando sobre esse texto da PEC 38, que diz respeito à participação do governo federal. Como é que o governo está se colocando nessa discussão? É você que tem, como falou aqui para nós, tem viajado pelo Brasil inteiro aí discutindo essa questão, participa das audiências quando elas acontecem ali no Congresso Nacional. Eu te pergunto que, do ponto de vista do governo, como é que o governo se coloca? O Ministério de Gestão e Inovação, que é o locus ali onde isso deveria ser debatido. Do ponto de vista aí dessa relação com o governo, como é que está a discussão? Bom, na verdade, a gente não tem posição do governo até hoje. Porque... Pôncio Pilatos. Não vou dizer que seja uma posição de Pôncio Pilatos, porque, na verdade, tem posições diferentes dentro do governo. O governo não é homogêneo na leitura desse processo. Eu, além das entidades sindicais, eu assessoro também a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público no Congresso, e muitas vezes pergunto, por que a Frente Parlamentar Mista? Eu falei, porque não é porque serve misto quente, é porque tem senadores e deputados. É mista porque parlamentares das duas casas. Pois muito bem, a Frente Parlamentar Mista está pedindo uma audiência à ministra Esther Dweck há meses, desde o início da discussão desta proposta, que nem PEC era ainda, para que o Ministério se posicione publicamente em relação a esta proposta. E a ministra, toda vez que está no evento público, ela deixa entender que tem coisas nesta proposta que ela não concorda, mas não diz que o projeto em si, o governo é contra. E a gente ouve de algumas pessoas do governo ou representação do governo no Congresso, que são posições que deixam a gente sem ter certeza se o governo concorda, ou às vezes, em certos momentos, concorda com alguma coisa, não concorda com outra, ou o que é pior, por exemplo, o líder do governo na Câmara, assim que foi publicizada essa proposta, publicou na sua rede social um elogio. Quando foram as entidades conversar com o líder, ele tirou essa postagem e colocou outra dizendo que precisa ser discutida. Pois eu acho que esta proposta não tem que ser discutida, ela tem que ser rechaçada, não cabe emenda. Só se for emenda supressiva. Suprima-se o texto inteiro. Pronto, resolve o problema. E tem uma coisa, o governo sabe que nós já temos, dos 171 deputados que apresentaram, que assinaram, e aí cabe uma observação, 171 é o número mínimo. Você tem propostas de emenda à Constituição que foram apresentadas com 200 assinaturas, 220, várias, 300 assinaturas, quando é bem consensual. Esta foi a fórceps atingido o número de 171, que é o mínimo. E por que 171? É um terço do total de deputados que existem. É essa a razão dos 171. E desses, até ontem, nós tínhamos 21 deputados que retiraram suas assinaturas. Muitos porque perceberam que uma das coisas que essa PEC faz é acabar com a autonomia de estados e municípios. Ela quebra o pacto federativo. E por que tem prefeito apoiando? Aí é outra discussão. Mas, enfim, e mesmo sabendo disso, o governo fica titubeando. O ministro Boulos, recém-possado, recebeu as entidades sindicais e ele disse que ele é contra esta reforma. Mas ele fala em nome dele, por enquanto. A gente não tem uma posição do governo. E a gente sabe que há pessoas dentro das equipes dos ministérios que têm compreensão de que parte do texto dá para aproveitar, o restante não. Alguns são totalmente contra. Há quem seja, inclusive, a favor. Então, o governo precisa tomar uma posição sua, majoritária, porque posição unânime nenhum governo tem, ainda bem que não tem, mas precisa tomar uma posição pública de dizer, somos contra a PEC 38, não queremos esta PEC, porque ela não atende nem o que o atual governo gostaria de pôr em prática. Porque desmonta tudo aquilo que se pensa. A relação entre estados, municípios e União é desfeita por essa PEC. É isso que esse governo concorda? A relação entre os entes da federação, a relação dos servidores, alta rotatividade na administração pública, é isso que se busca?
uma série de serviços que deixam de ser prestados pela administração pública, porque nós teremos temporários, nós teremos terceirizados e teremos privatização de setores. E o meu medo é ver que, se não for feita uma coisa muito firme pelo atual governo, e caso esta PEC consiga avançar, o que eu espero que não, estou trabalhando junto com muita gente para isso, agravem-se situações como de hospitais públicos, como é o caso do Estado de São Paulo, hospital estadual, que tem 30 empresas dentro do hospital. Já assumiram setores do hospital, que estão assumindo setores de escolas do ensino fundamental, universidades também. A ideia é pegar departamentos, é pegar pesquisa, é pegar desenvolvimento e começar a privatizar por pedaço. Faz contrato de gestão aqui, faz contrato de gestão ali. É isso que esse governo quer, então ele tem que se posicionar. Senão nós vamos ter uma população que já é atingida por poucos servidores. Você falava no início, nós temos menos que a média, nós temos metade da média da OCDE, que é média. Nós temos países que têm 4, 5 vezes mais servidores, proporcionalmente em relação à força de trabalho, do que o Brasil. Então, a gente tem que ter claro que o governo precisa se posicionar. Não adianta você fazer um modelo de concurso que amplie a participação da população, que traz gente que não tinha acesso a um concurso público, se essas pessoas vão fazer concurso público e daqui a pouco vão ver as suas instituições entregues à iniciativa privada e ele perdendo direitos, perdendo situações que ele considerava que seriam garantias na sua vida de servidor público. Então, é preciso que o governo venha a público dizer a sua posição em relação a essa proposta. Tá aí agora para a gente encerrar, então, essa série aí que a gente fez discutindo reforma administrativa. Eu gostaria de ouvir dos dois, professor Wellington e Vladimir, o que é possível, então, os servidores públicos, mobilizando a sociedade, fazer para que a PEC o texto não tramite na Câmara e, ainda que venha a tramitar, que não seja aprovada, que seja derrotada aí essa proposta do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, e do deputado Pedro Paulo, que é quem está propondo, então, essa PEC 38. Nós tivemos no dia 29 de abril, ou 29 de outubro, uma manifestação em Brasília, nós falamos dela aqui no programa anterior, que reuniu ali aproximadamente 20 mil pessoas. Foi um grande ato, acho que ninguém esperava que tivesse aquela dimensão, e o que pode sinalizar que as pessoas estão tomando consciência e têm interesse em fazer esse enfrentamento. Então eu pergunto para os dois, começando com o Wellington, como é que a gente barra a PEC 38? Eu vou ser um pessimista otimista. Eu não sei se a população chegou a esse grau de conscientização, porque a propaganda a favor é muito poderosa. Agora, aí eu vou para a parte mais possível de ser feita. Uma grande coalizão, grande mesmo, ampla, das forças democráticas que querem o desenvolvimento desse país. Eu não vou nem falar o termo progressista. Grande coalizão das entidades, da sociedade civil, dos partidos políticos, para perceberem que o que está sendo posto aí, inclusive essa, não vou dizer omissão, mas essa não participação do governo, gera essa insegurança, inclusive no movimento. Então, esse movimento, eu não vou aqui com o velho discurso da unidade na luta, mas é o discurso da sobrevivência. Se não houver essa coalizão, na Europa tem uma tal de coalizão dos dispostos agora, né? Mas se a gente não fizer essa coalizão da sobrevivência e se passar essa reforma, essa PEC 38, em 5 anos nós teremos gravíssimos problemas de prestação de serviço no setor público. E é isso que a gente quer evitar. Por isso que eu acho que o caminho é esse, com todas as contradições que existem no movimento sindical. Nunca vai ter essa unidade tão sonhada e propalada desde que eu sou criança. Mas nesse momento, eu acho que além dos sindicatos, Vladimir, é a nação brasileira. Se a gente pensar assim, fica mais fácil de a gente dialogar com os prefeitos, dialogar com a população, a parte mais avançada da população, aquela que é formadora de opinião, né? E para a gente brecar isso. Não há possibilidade de negociação em nenhum tema dessa PEC. Ela tem que ser retirada e o governo deveria aproveitar a oportunidade dele sim propor uma reforma administrativa. E aí sim dialogar com as entidades dos trabalhadores e não apenas com o empresariado, porque o empresariado a gente sabe o que ele quer, né? Vladimir,
Como barrar a PEC 38? Eu vou na linha do que o professor Ayrton colocou, até porque a gente está tendo um razoável sucesso, ainda crescente, eu espero que cresça mais e rápido, de mobilização, trazendo quem não é servidor público, porque será o maior atingido. Então, a gente tem orientado que as entidades sindicais de servidores públicos consigam dialogar e trazer para a luta entidades sindicais do setor privado. Porque, a partir das lideranças sindicais do setor privado, nós podemos trazer a base desses sindicatos. E não só por aí, precisamos espraiar ainda mais do que já fizemos, audiências públicas no interior dos estados. Não adianta eu fazer uma linda audiência pública aqui na Câmara, que eu acho que vai ser um sucesso do dia 25 com entidades sindicais, mas nós precisamos fazer isso nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Eu tive semana passada na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Tive em outros eventos promovidos pelo Legislativo, participei do evento na Câmara Municipal de Recife também, e de outros estados. A gente precisa fazer isso em todas as câmaras municipais. Não dá para fazer no município porque a Câmara não tem estrutura, faz regional. Por exemplo, nós temos estados que o limite da divisa do estado é muito longe da capital, faz várias. Corre o estado e trazendo a população junto. Nós precisamos, porque se nós temos pouco servidor e o serviço não é prestado a contento, a solução não é o que a iniciativa privada está propondo de destruir o serviço público. Nós precisamos manter o serviço público, investir no serviço público, dar melhores condições de atendimento à população, sem que ela precise pagar por isso. Porque se for adiante essa proposta, primeiro, não existe serviço público mais. E o pior do que isso, a população que tem hoje alguma coisa com qualidade, ou ainda que não seja qualidade desejada, vai deixar de ter tudo. Não vai ter mais nada. Não vai ter mais saúde, educação, não vai ter mais nenhuma assistência do ponto de vista de dar alguma condição de vida à população. Então, nós precisamos sair de dentro das nossas bolhas, trazer os sindicalistas do setor privado que se juntem a nós e, juntos, sindicalistas do setor público e privado, irmos para cima do parlamento. E aí eu falo parlamento nas 3 esferas, de deputados estaduais e vereadores também, conversar com o prefeito, porque se eu tiver um governo federal conservador, como eles propõem com essa proposta aqui, não vai adiantar eu eleger um prefeito ou um governador politicamente mais ligado às questões sociais, porque ele não vai ter mais estrutura para fazer o desenvolvimento de uma política social. Então, nós precisamos, juntos, setor privado e público, na área sindical, conversarmos com parlamentares nas 3 esferas, procurarmos as entidades que pegam todos os segmentos da sociedade brasileira, porque aí a gente derrota. Podemos ter um meio termo, tipo o que foi feito com a PEC 32, que não foi derrotada, mas está dormindo e que não acorde nunca, numa gaveta da Câmara dos Deputados? Podemos. Mas a gente tem que estar alerta o tempo todo, não dá para baixar a guarda. Então, a única solução é ampliar a participação, cobrar do governo federal um posicionamento, cobrar das lideranças políticas do Congresso, das assembleias legislativas e câmaras municipais que se posicionem, porque, por enquanto, está na mão de um grupo de parlamentares da Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional, de algumas lideranças estaduais nas assembleias, nas câmaras municipais também, mas nós precisamos de mais gente. Nós precisamos quebrar as diferenças que nós temos para poder conseguirmos impedir isso. Senão, a palavra caos vai ser muito repetida se essa situação se concretizar. Então, chegamos ao final aí desses 2 programas que discutimos reforma administrativa. Vladimir, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Professor Wellington, obrigado. Palavras finais aí para o nosso público. Vamos nos unir, derrotar e ficar alerta, porque isso não vai parar por aqui. É isso, eu acho que a palavra que fica para nós hoje é de, no momento, organização e fortalecimento na resistência, combate e perseverança com vigília. Muito bem, então assim encerramos
Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por nos acompanhar aqui. E aí eu te peço, de novo, compartilhe o link desses programas nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Sabe aqueles grupos que você participa? Pode mandar, outra pessoa vai mandar também, vai repetir, mas isso é importante. Quanto mais gente tomar conhecimento do que está sendo discutido, do texto da PEC 38, mais gente certamente vai se engajar nessa luta, porque ela é destrutiva para o serviço público, não é os servidores públicos, é o serviço público, aquele que todos nós dependemos quando a gente vai ao posto de saúde tomar vacina, quando a gente depende de qualquer serviço, e são muitos os serviços que a gente depende. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, quando a gente volta com mais uma conversa aqui no podcast Educação em Destaque. Até lá, um grande abraço, e só te peço mais uma vez, segue a gente aí nas redes sociais. Grande abraço, até a semana que vem.